Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do ano de 2023. Estou muito feliz da gente poder retomar essas lives semanais. Então, a partir de hoje, segunda-feira, a gente retoma essa maratona de lives, sempre segunda-feira, sempre às 7 da noite e sempre com assuntos muito relevantes. Aqui não tem blá blá blá, não. Bom, como sempre me pedem para esperar aí uns 2 minutinhos, eu quero aproveitar para dar um feliz ano novo para todo mundo, né? A gente ainda não se falou oficialmente, só nos stories, durante esses primeiros dias do ano, então sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje a gente vai falar sobre o fluxo da incorporação, né? Que para quem está chegando agora, eu sei que tem muita gente chegando agora, ainda não conhece a minha metodologia. Vou dar um spoiler aqui, vocês não têm esse fluxo impresso, mas muito em breve vocês vão ter esse fluxo impresso em algumas publicações que eu estou desenvolvendo. Dei um spoilerzinho também para quem quisesse comprar o e-book na Amazon, porque fica mais fácil para ler, R$ 9, né? Bala, é preço de bala, para vocês terem o e-book aí para poderem tirar as dúvidas. Então, o que a gente vai falar hoje? Para quem está chegando agora, dentro da incorporação na prática, eu falo muito sobre mercado imobiliário, sobre desenvolvimento de mercado imobiliário, eu falo sobre inteligência de mercado e eu falo sobre trabalhar desenvolvendo produtos sem amadorismo, sem achismo. Então, toda vez que eu falo sobre desenvolvimento imobiliário, é óbvio que eu busco e eu quero que vocês cada vez mais busquem isso, trabalhar sem achismo, trabalhar com dados, trabalhar com informações que te ajudam a desenvolver um produto imobiliário viável. O que é um produto imobiliário viável? A maior quantidade de perguntas que eu recebo nos stories, por direct, enfim. Como eu atraio investidores para o meu negócio imobiliário? Como é que eu começo o meu negócio imobiliário? Como é que eu saio de construir para vender, para começar a trabalhar num mercado mais rentável, que é o mercado imobiliário, especificamente o mercado de incorporação imobiliária? Isso a gente vai falar sobre isso ao longo do ano, a gente vai ter muita live para conversar sobre isso, mas hoje eu quero começar do começo. Então, como é que a gente começa trabalhando no mercado imobiliário? Entendendo que existe um começo, um meio e um fim. A gente não desenvolve um produto imobiliário por achismo, a gente não desenvolve um produto imobiliário, seja ele qual for, sem a gente ter uma metodologia. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje? O que é o fluxo da incorporação? Eu coloquei a imagem nos stories, então quem ainda não tem esse fluxo da incorporação, depois volta nos stories, dá um print, que você vai precisar dessa imagem para entender melhor. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, esse aqui é a nossa primeira conversa de 2023 e eu já começo, obviamente, com conteúdo técnico. Durante a nossa live, eu vou virar um pouquinho a câmera e eu vou apresentar minha tela só para vocês poderem acompanhar um pouquinho do que eu tô falando. Vocês não vão conseguir ler no detalhe, eu já sei disso. Deixa eu até virar um pouquinho mais. Vocês não vão conseguir ler no detalhe, mas eu quero que vocês possam pelo menos acompanhar o que eu tô falando aqui na tela e toda vez que eu virar a câmera para cá pra gente continuar conversando, tá? Então a nossa conversa vai ser em função da imagem do fluxo da incorporação e com essa pessoa que vos fala. Então vamos lá, apertem os cintos. A minha ideia é falar por uma meia hora, não mais do que isso, porque a ideia é que seja bem objetivo mesmo. Para começar, já aproveita, já deixa seu like, já compartilha essa live com quem precisa entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, entender que as coisas não são feitas por acaso de qualquer jeito. Então aqui a gente vai falar agora sobre o fluxo da incorporação. O que é o fluxo da incorporação? Falando rapidinho sobre essa metodologia que eu desenvolvi em 2014, o fluxo da incorporação veio de um TCC que eu escrevi quando eu terminei o meu MBA da FGV, Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil, lá em 2014. E eu fui evoluindo essa metodologia. Quando eu fiz meu mestrado fora também, fui evoluindo essa metodologia até ter a metodologia que eu tenho hoje, que é o fluxo da incorporação, que inclusive é uma metodologia patenteada por mim e faz parte dos meus cursos, tá? Então vamos lá. Inclusive, quem tiver dúvida,
Eu não vou conseguir ficar aqui tirando muitas dúvidas, mas quem tiver dúvida pode mandar pergunta aqui no chat que eu vou tentar responder no final. Mas então vamos entender o que é o fluxo da incorporação. Eu tô com ele impresso aqui, dá uma olhadinha aqui. Ele é dividido em algumas colunas, que eu vou virar minha tela agora e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas colunas, tá bom? Então, o fluxo da incorporação, ele é uma metodologia para desenvolvimento de qualquer produto imobiliário. Ele começa no planejamento, ele vai para novos negócios, ele entra em incorporação e produto, depois lançamento, marketing e vendas, projetos executivos e obra, entrega de obra e atendimento ao cliente e depois o pós-obra. O que eu já posso dizer para vocês de antemão é que essas 3 etapas, planejamento, novos negócios, incorporação e produto, são as etapas mais importantes do desenvolvimento de um produto imobiliário. Vou até dar um zoom aqui. Aproveita e já tira um print, quem está com o celular aí na mão, tira um print e a gente vai ter essa imagem também lá nos meus stories. Bom, então vamos entender aqui. O fluxo da incorporação é uma sequência de atividades que precisam acontecer no tempo para que você consiga desenvolver o seu produto imobiliário. Por que você deu o nome de incorporação, fluxo da incorporação? Porque na época que eu desenvolvi esse fluxo, eu trabalhava apenas com incorporação imobiliária. E conforme o mercado foi se desenvolvendo, hoje eu me vejo como uma especialista do mercado imobiliário, não apenas com incorporação imobiliária. Eu trabalho com multipropriedade, loteamento, build to suit, que é BTS, todo tipo de produto imobiliário faz parte dessa mesma metodologia. Mas vamos entender aqui. O que é o fluxo da incorporação? O fluxo da incorporação é um passo a passo, são etapas que precisam ser cumpridas para que você consiga desenvolver o quê? Um produto imobiliário viável. E o que é um produto imobiliário viável? Produto imobiliário viável é aquele produto que atende a uma demanda do mercado, atende a uma demanda dos clientes, atende ao posicionamento estratégico da empresa, atende à legislação do terreno. Eu falo isso o tempo inteiro, quem me acompanha há um tempo sabe que eu falo muito isso nos stories. Só que quando você entende o fluxo da incorporação, você entende que existe um porquê das coisas acontecerem dessa forma. Então, vou pegar meu celular, vou girar a tela, porque eu quero que vocês me acompanhem aqui em algumas coisas. Vamos lá. A gente tem que começar a trabalhar em qualquer empresa, em qualquer mercado, fazendo planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Eu definir qual é o tipo de negócio que eu vou desenvolver, qual é o tipo de incorporação que eu quero trabalhar, qual é o VGV que eu quero desenvolver, quantos negócios eu vou fazer por ano, qual é o tipo de terreno que eu vou comprar, por que eu vou comprar o terreno desse jeito. Isso aqui está na parte de planejamento. Na parte de novos negócios, e aí entra prospecção de negócios, prospecção de terrenos, inteligência de mercado, estudo de massa e quadro de áreas, orçamento parametrizado, estudo de viabilidade econômica, business plan e depois aquisição de terrenos. Se vocês olharem, eu coloquei a aquisição de terrenos, deixa eu voltar aqui, eu coloquei a aquisição de terrenos como a última coisa a ser feita nessa etapa, certo? Por quê? Tem muita gente que compra o terreno sem saber o que vai fazer nele. Compra o terreno e depois pensa qual é o tipo de produto que você pode colocar nele. Se você seguir o fluxo da incorporação, você entende o seguinte: qual é a primeira etapa? Planejamento estratégico. O que eu faço na etapa de planejamento estratégico? Nessa etapa, eu estudo o mercado como um todo para pensar em qual segmento. Para quem não sabe o que é segmento, tem post no feed explicando qual segmento e qual nicho de mercado eu vou querer atuar. Por que você está falando isso, Carol? Porque dentro do mercado imobiliário, o mercado imobiliário é um grande guarda-chuva. Dentro do mercado imobiliário, eu tenho segmentos. Quais são os segmentos? Residencial popular, residencial MAP, comercial popular, comercial MAP, corporativo, build to suit. Eu tenho vários tipos de produto. Como é que eu escolho em que tipo de produto eu vou atuar? Primeiro, eu monto meu planejamento estratégico, onde eu olho o que eu quero como ambição de empresa, então qual é o tipo de faturamento que eu quero, qual é a atuação que eu quero, e aí eu analiso também em que eu sou bom, em que eu não sou bom, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho como vantagens competitivas. Então, quando eu vou escolher o meu posicionamento estratégico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é
analisar o mercado para entender quais são as oportunidades existentes no mercado, para então tomar a decisão de qual segmento eu vou atuar. Se eu vou trabalhar com multipropriedade, se eu vou trabalhar com loteamento, se eu vou trabalhar com CVA, agora vai virar Minha Casa Minha Vida, se eu vou trabalhar com produto MAP, médio e alto padrão, residencial, comercial e por aí vai. Eu só consigo tomar essa decisão se eu tiver montado o meu planejamento estratégico antes, onde eu tenho uma análise estratégica do mercado para escolher em que segmento eu vou atuar. Isto posto, né? Depois que eu fiz o meu planejamento estratégico, eu já sei, por exemplo, que eu tenho que fazer por ano 50 milhões em VGV. Quando eu defino que eu tenho que fazer 50 milhões em VGV, essa parte veio do meu planejamento estratégico. Na segunda etapa, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a etapa de novos negócios, o que vai acontecer nessa etapa? Vão aparecer terrenos para mim. Então vai vir um corretor de imóveis e vai falar assim: Carol, eu tenho uma oportunidade de negócio, eu tenho um terreno lá em Manaus, eu tenho um terreno em Maceió, eu tenho um terreno em Florianópolis, eu tenho um terreno. Muita gente pega esse terreno e fala assim: esse terreno tá barato, vou comprar. O que a gente tem que fazer antes? Então, seguindo aqui o fluxo da incorporação, o que a gente tem que fazer antes? Quando a gente vai prospectar um terreno, um novo negócio, ou prospectar um terreno, a gente tem que fazer o quê? Preencher um checklist de terreno. O que é esse checklist, Carol? Quando eu vou analisar um terreno para avaliar se eu vou comprar esse terreno ou não, se eu vou desenvolver um negócio nesse terreno ou não, eu tenho que responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? O terreno está regularizado? É o básico. Os proprietários do terreno, eles têm uma saúde jurídica, financeira e por aí vai, ou eles têm dívida ativa? Então, qual é a situação de regularização desse terreno? Às vezes a gente tem que fazer algum tipo de regularização que não é tão complexa, como aprovar o projeto, tirar um habite, coisas desse tipo. Então, aparece um terreno para mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é responder algumas perguntas. Então, quais são as perguntas? O terreno está regularizado? Qual é a legislação do terreno? O que eu posso fazer nesse terreno? Qual é o tipo de produto que eu posso desenvolver nesse terreno? Como é a situação de aprovação nessa prefeitura? Eu vou aprovar esse projeto em 6 meses? Eu vou aprovar em 2 anos? Eu tenho questão ambiental? Eu tenho tombamento? Quais são os riscos na hora que eu compro esse terreno? Eu tenho que fazer outorga onerosa? Mudar o uso e ocupação do solo? Eu faço perguntas. Quais são as outras perguntas que eu faço? Beleza, esse terreno, ele tem uma vocação pela legislação do terreno e pela situação desse terreno, a localização dele. A vocação desse terreno é para desenvolver loteamento, MAP. A localização desse terreno é para desenvolver um condomínio de casas CVA, Casa Verde e Amarela, agora Minha Casa Minha Vida. A vocação desse terreno é para fazer torres MAP, ou para fazer torres Minha Casa Minha Vida. Então, pela legislação do terreno, ou seja, o que a prefeitura me permite fazer nesse terreno e pela localização desse terreno, eu consigo definir a segmentação e o nicho. E aí, com essa informação, o que eu tenho que fazer? Fazer uma análise de mercado para saber, ok, então esse terreno, ele me permite fazer condomínios de lote com casa. Vamos olhar quem está fazendo condomínio de lote com casa? Quais são os meus concorrentes? Que tipo de produto eles estão desenvolvendo? E aí eu faço, então, uma inteligência de mercado. Então, vamos olhar aqui. Inteligência de mercado. Com a minha inteligência de mercado, eu vou fazer um estudo de massa em um quadro de áreas. Como é que eu vou fazer esse estudo de massa, esse quadro de áreas, Carol? Eu, incorporador, vou desenvolver um mix de produto. Então, eu vou olhar para a legislação do terreno, eu vou olhar para o que é permitido executar nesse terreno, junto com a localização, junto com a minha inteligência de mercado, e eu vou dizer o seguinte: arquiteto, na minha visão, esse terreno permite que seja desenvolvido um empreendimento, um condomínio de lotes com casas, dá para fazer 60 lotes com casas. Na minha visão, a gente pode fazer 40% casas de 2 quartos, 60% casas de 1 quarto, com tantos metros quadrados. Então, eu, incorporador, com a minha inteligência de mercado, com a legislação do terreno e com a informação que eu tenho da concorrência, defino o meu mix de produto. O que é o mix de produto? É o resumo desse produto imobiliário viável. Aí eu pego esse mix de produto e eu mando para o arquiteto desenvolver um estudo de massa em quadro de áreas. Vamos olhar aqui.
um estudo de massa e um quadro de áreas. Papel aceita tudo. Então, com esse estudo de massa, com esse projeto hipotético, eu, incorporador, vou fazer um orçamento parametrizado. Por que orçamento parametrizado, Carol? Porque nesse momento eu ainda não tenho projeto, eu tenho a ideia da ideia. Então eu preciso fazer um orçamento parametrizado. O que é isso? É um orçamento em cima de parâmetros de custos de projeto. Carol, como é que eu faço isso? Você contrata um orçamentista experiente que vai fazer um orçamento em cima de parâmetros. Sabe coxa de retalho? Sabe aquela coxa de patchwork que você tem um quadrado com cada estampa? É isso que o orçamentista vai fazer. Ele vai olhar para o produto que você quer desenvolver e esse produto, ele parece com essa fachada desse prédio, ele lembra o lazer desse outro empreendimento, esse condomínio é um pouco semelhante, é uma casa mais ou menos como essa, então você junta informações de produtos diferentes, monta essa colcha de retalhos, que é o mix de produto, e você entrega para o orçamentista fazer um orçamento parametrizado. Para quê? Para você saber se o seu custo de obra vai custar R$ 2.500 ou R$ 4.000 o metro quadrado de área equivalente. Aí você vai rodar um estudo de viabilidade econômica. Vamos olhar aqui. Você vai rodar um estudo de viabilidade econômica. Para quê? Para você saber se esse produto está fazendo sentido. Fazendo sentido para quem, Carol? Para o meu planejamento estratégico. Lembra que lá atrás eu falei que no meu planejamento estratégico eu disse o seguinte, olha, a minha empresa está posicionada como uma empresa que trabalha com produtos Minha Casa Minha Vida, faixa 2, faixa 3. A minha empresa está posicionada como uma empresa que trabalha com produtos MAP, residencial de segunda moradia, BTS, Build to Suit. Eu trabalho com shopping, eu trabalho com galeria comercial, eu trabalho com loteamento, enfim. E eu quero um VGV de 40 milhões. Aí eu analiso esse produto, faço uma conta rápida, eu olho para esse produto e falo, bom, esse produto está me dando um VGV de 20 milhões. Então, eu posso optar por pegar esse terreno, mas sabendo que eu tenho que pegar mais um outro terreno para fazer pelo menos um VGV de 40 milhões, que é a minha meta ano. Só que aí vem um pulo do gato. Os meus alunos, o pessoal que já conhece meus cursos, já tá careca de saber como é que faz essas contas de VGV, o pessoal já sabe fazer a conta de VGV. Na conta de VGV, o que eu ensino o pessoal a fazer? Você não vai analisar a legislação do terreno, fazer uma inteligência de mercado, desenvolver um mix de produto, chamar um arquiteto para fazer um estudo de viabilidade, para fazer um estudo de massa e um quadro de áreas. Você vai rodar um orçamento parametrizado e você vai fazer um estudo de viabilidade econômica. Você não vai fazer isso tudo sem saber, desde o dia zero, qual é o VGV que vai ser desenvolvido dentro desse terreno. Então, o que eu oriento todo mundo que quer trabalhar de forma profissional? Apareceu um terreno para mim, eu já tenho uma inteligência de mercado mínima, sabendo, é um produto, nessa região dá para fazer loteamento, dá para fazer condomínio de casas, e eu já sei qual é a legislação do terreno, isso tudo a gente respondeu aqui no checklist do terreno. Se eu já tenho a legislação do terreno e eu já tenho uma inteligência de mercado que já mapeou qual é a vocação do terreno, eu, incorporador, vou fazer uma conta de VGV, uma conta de padaria, que é aquela continha que eu falo, que é a minha conta do VGV na HP. Tem live sobre isso aqui no meu Instagram. Tem vídeo no Reels também sobre isso no meu Instagram. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada nisso. A primeira coisa que eu vou fazer é... Incorporador experiente não perde tempo. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma conta rápida de VGV. Chegou um terreno para mim, eu analiso a legislação, analiso o mercado, eu faço uma conta rápida de VGV para saber se eu estou falando de 30 ou se eu estou falando de 300 milhões. Essa é a primeira conta que eu tenho que fazer. Então, a partir do momento em que eu já fiz essa conta e deu lá meus 40 milhões, que era a minha meta, para começar a brincar, para começar a trabalhar com incorporação imobiliária, neste momento é que eu vou, então, fazer uma inteligência de mercado mais longa, desenvolver o meu mix de produto, para pedir para o meu arquiteto fazer um estudo de massa e o meu quadro de áreas. E aí, então, eu vou fazer um orçamento parametrizado, vou fazer meu estudo de viabilidade econômica. E aí já pausa, porque a gente não vai fazer só um estudo de viabilidade econômica. Aí já vem o segundo ponto que eu também ensino muito para os meus alunos. Como é que você vai fazer uma análise estratégica de um único cenário, de um único produto? Isso não existe. Então, toda vez que você desenvolve um mix de produto, você fala para o arquiteto o seguinte, olha, arquiteto, eu preciso desenvolver, aproveita, pausa aí, já dá like nesse vídeo agora, quero todo mundo
dedinho nervoso aí dando like no vídeo. Quanto mais likes, vocês sabem, as pessoas começam a receber mais o conteúdo. É para isso que eu tô aqui, certo? Então todo mundo aí, ó, frenético com o dedinho no like e compartilhando essa live também com quem precisa saber sobre isso. Então, chegou um terreno para mim, primeira coisa que eu vou fazer, analisar a legislação do terreno, analisar se o terreno está regularizado, fazer uma análise rápida para entender qual é a vocação do terreno. Faço a minha conta de VGV na HP, para eu não perder meu tempo desenvolvendo um negócio num terreno que vai me dar um VGV de 5 milhões, quando eu preciso de 40. Faço essa conta rápida do VGV na HP, beleza, deu meus 40 milhões que eu falei no meu planejamento estratégico, que era a minha meta. Aí, então, eu faço uma análise do mercado melhor. Em cima dessa análise de mercado, qual é a segunda etapa? Eu desenvolvo meu mix de produto. Eu vou fazer um empreendimento com 200 apartamentos, 60% 2Q, 60% 2Q, 40% 3Q, vai ter varanda gourmet, vão ter tantos metros quadrados, vai ter um lazer dessa forma. Carol, de onde você tirou isso? De onde você tirou esse mix de produto? Aí é óbvio, a Carol tem uma planilha chamada análise de precificação e análise de mercado, onde eu analiso o mercado e eu consigo tirar esses dados do mercado para me ajudar a desenvolver o meu produto. Pulamos. Então eu desenvolvo o meu mix de produto, passo para o arquiteto desenvolver o estudo de massa e o quadro de áreas de um projeto hipotético. Aí o que a Carol fala? Não dá para fazer uma análise estratégica de um único cenário. Aí eu pego aquele produto que foi feito pelo arquiteto e eu começo a brincar. E se eu fizer tudo de 3 quartos? E se eu fizer esse apartamento e colocar mais umas coberturas duplex? E se eu colocar 10 lojas no térreo? E se eu colocar 10 vagas avulsas para vender individuais? O que acontece com o meu VGV? O que acontece com o meu produto? Então eu começo a criar outros cenários hipotéticos de produto. Para quê? Para fazer uma análise comparativa entre estudos de viabilidade econômica para eu poder tomar a decisão de qual produto eu vou desenvolver. A partir do momento em que eu fiz isso, vem o próximo passo. Quem vai pagar a conta? Cadê o dinheiro? Então, depois que eu fiz o estudo de viabilidade econômica, eu vou montar um business plan. Ou para atrair investidores, ou para apresentar para sócios, ou para montar um BP para chamar parceiros para desenvolver o negócio comigo, enfim. Esse business plan, ele é uma sequência lógica, tem um começo, meio e fim, tem uma forma de apresentar a tua ideia. Muita gente que me aborda e aborda outras pessoas do mercado tenta atrair investidores da pior forma. Um monte de imagem no WhatsApp e um áudio de 1 minuto e meio. Você não vai conseguir fechar negócio nenhum dessa forma. A única forma de desenvolver e fechar negócio no mercado imobiliário é desenvolvendo um estudo para o terreno e apresentar esse estudo, porque no mercado imobiliário a gente não compra terreno, no mercado imobiliário a gente compra potencial de negócio. Ninguém vai comprar terreno, a gente compra o potencial de VGV. Então, se você tem um terreno, você não pode vender o seu terreno, você tem que vender o negócio possível de ser feito no seu terreno. E a melhor forma de apresentar esse terreno é no formato de negócio, num business plan. Então, você monta o business plan. Dentro desse business plan, que você vai, por exemplo, apresentar para atrair um investidor, para te ajudar a comprar o terreno, caso o dono do terreno não queira vender o terreno em permuta, que é, ao meu ver, a melhor forma, é o ganha-ganha, onde o dono do terreno, o permutante, ele ganha mais dinheiro e a gente, nós incorporadores, a gente não tem uma exposição de caixa tão grande, então pra gente é muito importante que a gente faça isso. Tem um vídeo meu aí no Reels que fala o seguinte: o que o incorporador faz com R$1 milhão? Quem não assistiu esse Reels, quando terminar essa live vai para esse vídeo, porque lá eu explico, né? Um incorporador com 1 milhão faz um VGV de 100 milhões e coloca 20 milhões no bolso. Um construtor com 1 milhão faz uma casa de 1 milhão, vende por 1 milhão e 600 e coloca 200 mil no bolso. É sobre isso, é isso que a gente está falando aqui, incorporação imobiliária. É negócio imobiliário de uma outra forma, né? Não desmerecendo quem trabalha com construção, mas aqui a gente trabalha com outro tipo de negócio, que é um negócio um pouquinho mais rentável. Aí o pessoal brinca, mas tem mais risco. Lógico, não tem almoço grátis, né, gente? Para ganhar mais, né? Para fazer rir, para rir tem que fazer rir, né? Então, beleza. Então, depois que eu fiz o meu business plan e, obviamente, eu fiz o meu estudo de viabilidade econômica, fiz o meu business plan, falei, beleza, a conta fechou, faz sentido, o terreno custa 1 milhão, o dono do terreno aceitou,
o terreno em permuta, em unidades autônomas, para serem entregues as chaves no valor do terreno. Então agora eu tenho que encontrar investidores para desenvolver o meu negócio. E aí é o que eu digo, você precisa de 1 a 2% do valor do VGV para desenvolver o seu negócio até o lançamento. E, obviamente, você precisa do resto para fazer sua obra e por aí vai. Eu não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui numa live, mas já vou dar um spoiler. Nos dias 30, 31 e 1º de fevereiro, a gente vai ter o evento Projeto Sua Primeira Incorporação, aonde eu vou detalhar muito com vocês como fazer isso, qual é a minha metodologia. É óbvio, né, porque tem um pessoal meio... A galera do Cri-Cri, né? Então você vai vender curso no final? É óbvio, gente, não existe almoço grátis. É óbvio, eu vou desenvolver, eu tenho um conteúdo gratuito seríssimo, muito bom para vocês. E, obviamente, eu vou vender o meu curso, porque quem quer ganhar dinheiro de verdade não fica em live gratuita, participa de um curso de formação mais profissional. Mas vamos voltar aqui para nossa live. Então, o que acontece? Na hora que você está desenvolvendo o seu estudo de viabilidade econômica, e aí eu fiz essa análise comparativa entre os cenários, antes de comprar o terreno, isso tudo é antes de comprar o terreno. Vocês estão vendo que o terreno está aqui no final? A gente não compra o terreno para saber o que vai fazer nele. A gente descobre o que pode ser feito no terreno, e então a gente compra o terreno. Então, quando eu venho com o business plan, que está aqui, eu já tenho a proposta para comprar o terreno e eu tenho a proposta para atrair investidores para eu desenvolver esse negócio. Depois disso é que eu faço a proposta de permuta ou compra do terreno. É assim que a gente trabalha. E aí eu fecho a segunda caixinha. Então, a primeira caixinha aqui, planejamento. Foi aqui que eu defini quem é Carol na fila do pão. Foi aqui que a gente definiu o que a gente quer fazer. Eu quero trabalhar em qual segmento? Residencial MAP, residencial popular, comercial. Qual é o nicho? Eu quero trabalhar residencial popular, loteamento. Então, o nicho é loteamento, o segmento é residencial. Eu quero trabalhar desenvolvendo novos negócios para que eu consiga vender um terreno, para que eu consiga comprar um terreno. Eu tenho que seguir todas essas etapas aqui, eu só compro o terreno no final. Beleza, fechei a conta, meu estudo de viabilidade deu certo, fiz a compra do terreno em permuta, e aí eu sei que eu preciso de 1 a 2% do VGV para desenvolver esse negócio. Ou seja, para ir para outra etapa, a etapa de incorporação e produto, que é o momento que eu vou formalizar o meu negócio. Para fazer o quê? Lançamento. Qual é o objetivo dentro do mercado imobiliário? Não é a construção, é a venda. O objetivo tem que ser a venda. A construção é uma das atividades do mercado imobiliário, assim como o projeto é. A atividade fim é a venda do imóvel. É a venda do imóvel que vai pagar o seu VGV. E é o VGV que vai desenvolver todo o negócio, certo? Então vamos lá. Quando a gente terminou, então, fizemos o planejamento estratégico, fizemos a etapa de novos negócios, fiz o meu desenvolvimento do meu mix de produto, atrelado a uma inteligência de mercado, atrelado à legislação do terreno, descobri que meu terreno faz sentido, que meu produto é um produto imobiliário viável, montei meu business plan. Quando o produto é bom, quando o produto é óbvio, ele faz sentido, o investidor quer colocar dinheiro naquele negócio, e é assim que funciona. A partir do momento que você desenvolve um produto que faz sentido, que é o produto imobiliário viável, a conta fecha. Ele é rentável, ele atende a uma demanda do mercado, ele valoriza a região, ele cria um posicionamento de marca, ele gera rentabilidade para os investidores, é o famoso ganha-ganha, aquele produtão lindo, maravilhoso. Esse é o produto imobiliário viável, que é desenvolvido seguindo esta metodologia aqui. Bom, então depois que a gente fez o planejamento estratégico, fizemos novos negócios, fechamos o negócio. Aí a gente tem que fazer o quê? Regularizar essa ideia. Dentro da incorporação imobiliária, e aí eu vou focar em incorporação, porque tem multipropriedade, tem outros tipos de produto. Dentro do mercado imobiliário, a gente tem uma lei linda, maravilhosa, que se chama Lei 4.591 de 64. O que essa lei diz? Essa lei fala o seguinte: você pode vender um imóvel na planta. Qual que é a grande diferença entre construir para vender e incorporação imobiliária? Além do lucro, além de tudo isso. É que construindo para vender, primeiro você gasta para depois você receber. Então você faz coisas menores, por motivos óbvios.
porque você está tendo uma exposição de caixa muito grande. Quando você faz o contrário, quando você não faz construção para venda e você trabalha com incorporação imobiliária, o que você desenvolve? Você consegue alavancar o resultado do teu investimento. Então, quando eu falo que com 1 milhão o incorporador desenvolve 100 milhões em VGV e coloca 20 milhões no bolso, é porque o incorporador, ele trabalha com antecipação de recebíveis. O incorporador desenvolve a ideia e ele vende a ideia. Essa é a mágica do mercado imobiliário de forma profissional. Se você quer continuar construindo para vender, você vai continuar fazendo sua casinha de 1 milhão, vendendo por 1 milhão e 600, ganhando 200 mil, colocando 200 mil no bolso. Se você quer trabalhar com dinheiro de verdade, desenvolver negócios de verdade, você vai pegar esse 1 milhão, vai desenvolver um negócio de forma estratégica e vai atrair investidores que vão injetar capital no seu negócio antes do registro da incorporação, ou seja, antes da formalização do negócio que está aqui. Então, para eu fazer a venda de um produto imobiliário que ainda não foi lançado, ou seja, como é que eu vendo a ideia? Incorporação imobiliária é a venda da ideia. Atração de investidores é vender a ideia da ideia para o investidor. Mas vamos voltar aqui. Quando eu falo em atrair investidores, a Lei 4.591 de 64, ela fala o seguinte: para você vender a ideia, a lei permite que você venda essa ideia. Para você vender a ideia, você tem que caracterizar e qualificar essa ideia. Como? Fazendo o registro da incorporação. Como? Fazendo o preenchimento dos quadros da NBR, fazendo o memorial de incorporação e por aí vai. Então, como é que a gente formaliza a ideia? A gente desenvolve um projeto de prefeitura que vai ser aprovado na prefeitura em todos os órgãos, as concessionárias, bombeiro. Às vezes tem um tombamento naquela região, eu vou ter que aprovar uma questão ambiental, um cadastramento arbóreo, eu vou ter que retirar algumas árvores, então eu vou ter que fazer uma compensação, vou ter que fazer algumas aprovações para Detran, porque eu tenho acessos e o meu produto está gerando um fluxo de pessoas, blá, blá, blá. Então, primeiro eu faço a aprovação dos projetos. Então, voltando aqui para o fluxo, primeira etapa, contratação de projetos de projetistas complementares. Segunda etapa, desenvolvimento do produto e compatibilização de projetos, onde a gente trabalha a arquitetura e as demais disciplinas. Arquitetura, engenharia, fundação, paisagismo, interiores, instalações e por aí vai. Aí a gente faz a aprovação do projeto na prefeitura. Nessa aprovação de projetos, a gente recebe o nosso alvará de construção lindão, que com esse alvará de construção a gente pode fazer o preenchimento dos quadros da NBR 12721 para então fazer o registro da incorporação. Somente com o registro da incorporação, aquele RI mágico que a gente ama de paixão, somente com o RI é que a gente pode então começar a fazer as vendas das nossas unidades autônomas. Então, a etapa de incorporação em produto é a etapa de formalização do negócio, atendendo a todas as leis que nós temos no nosso mercado. É o momento que você vai abrir a sua SPE, é o momento que você vai abrir a sua SCP para colocar os seus investidores, é o momento que você vai montar a sua empresa, você vai atrair investidores, vai montar suas parcerias, quem é o construtor, quem é o incorporador, quem são os projetistas parceiros. Aí eu tenho várias estratégias da gente trabalhar essas parcerias, não vou explicar isso aqui hoje. E aí, então, eu tenho o registro da minha incorporação. Posso lançar? Não. Aí, o que a gente tem que fazer? Lembra que eu falei que antes da gente comprar o terreno, a gente faz um orçamento parametrizado, um estudo de viabilidade econômica? Então, depois que eu estou com o meu projeto aprovado, meu registro de incorporação, o que eu vou fazer? Um outro orçamento e um outro estudo de viabilidade econômica. Por quê? Porque, às vezes, entre começar a namorar o terreno e aprovar o projeto e poder lançar, passou um ano. Então, eu tenho que analisar se o meu produto ainda está com o posicionamento de mercado correto, se a minha precificação está correta. E aí eu faço ajustes. Ué, Carol, mas aí você vai mudar o projeto? Não vou mudar o projeto, mas eu posso mudar o produto. Como assim, Carol? Você consegue fazer algumas mudanças que não interferem no projeto de prefeitura, mas que modificam o posicionamento do seu produto para você subir a régua ou abaixar a régua, dependendo de como está o mercado. Fica a dica. Bom, depois disso, então eu fiz o meu estudo de viabilidade econômica junto com o meu orçamento preliminar, usando esses projetos complementares, porque eu falei aqui que a gente fez então a nossa pré-compatibilização de projetos, certo? Então, depois dessa etapa, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu lançamento imobiliário. Como é que eu vou trabalhar esse lançamento imobiliário? Aí eu vou contratar
uma agência de marketing que vai cuidar do marketing online, do marketing offline. E aí eu tenho mídia impressa, mídia digital e por aí vai, não vou entrar no detalhe. Tem também, obviamente, além da estratégia de marketing, a gente tem a parte de maquete, stand, decorado, treinamento de corretores, toda aquela estratégia de lançamento. Então, o que a gente vai ter aqui? Depois que eu fiz meu estudo de viabilidade econômica, eu já posso lançar, eu entro, eu monto meu marketing, campanha de marketing, material de vendas, stand decorado, convenção de corretores, lançamento imobiliário e a venda propriamente dita. Aqui eu tô resumindo, né, gente? Vocês entendem que tem muita coisa aqui dentro dessas abinhas. Depois que eu começo a fazer a venda, todo mundo sabe que a Lei 4.591 de 64 permite que a gente faça a denúncia da incorporação. O que é isso? Depois que eu fiz o lançamento imobiliário, eu tenho até 6 meses para desistir do negócio se der uma M aí, se eu fizer uma bobagem, se eu desenvolver o produto errado. É óbvio que quem segue meu método não faz isso, né? Mas eu sei que tem muita gente dando tiro no pé por aí, então eu gosto de falar. Então, você tem, entre fazer o lançamento e começar a obra, você tem 6 meses. Para quê? Para você chegar num volume de vendas. Eu falo muito o seguinte, o lançamento imobiliário, ele começa lá atrás, no pré-lançamento. E a gente só define a data de lançamento do produto quando a gente já tem uma pré-venda. Carol, mas pode fazer venda antes do RI? Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre cartas de intenção, sobre necessidades, sobre ter uma lista de interessados para comprar o seu produto. Para agora, quem ainda não deu like nesse vídeo, dá like nesse vídeo, compartilha, porque a gente tá mais da metade, ainda tem mais uns 15 minutos aqui, ainda dá para ter gente acompanhando o que eu tô falando aqui, dá like no vídeo, quero ver todo mundo com a mão caindo aí, ó, de like, todo mundo apertando o botãozinho, porque quanto mais like vocês dão, vocês sabem que essa live vai chegar para outras pessoas, né? Obrigada, vocês são lindos, eu falo para dar like, vocês dão like mesmo, obrigada. Bom, então, quando eu venho com esse projeto, que eu fiz o meu orçamento, eu fiz o meu estudo de viabilidade econômica antes de lançar, porque eu já estou com um projeto mais desenvolvido, porque meu projeto já foi aprovado, eu vou desenvolver a minha campanha de marketing e o meu lançamento. Nesse meio tempo que eu estou fazendo o lançamento imobiliário, eu já estou também pensando em projetos executivos, porque a minha obra vai começar 6 meses depois do meu lançamento. Por que a gente faz isso, Carol? Porque é o tempo que a gente precisa para captar ali 60%, 70% do meu lançamento. Porque quem paga a minha obra, gente, é o VGV. Ué, Carol, mas se eu tô fazendo uma tabela de vendas curta, ou seja, uma tabela onde o cliente paga a unidade mais rápido, significa que a venda tá me ajudando a pagar a obra. Agora, se eu faço uma tabela mais longa, onde eu capto 30% do preço da unidade autônoma até a entrega das chaves, significa que mesmo eu fazendo muita venda, mesmo eu vendendo muitas unidades do meu negócio, 60%, 70%, 80%, eu não vou conseguir pagar minha obra. Aí entra o quê? Entra o banco. Só que muita gente dá tiro no pé, porque muita gente acha que é simplesmente fazer lançamento imobiliário e pedir dinheiro ao banco. E não. A gente precisa entender que tem que ter um descolamento de fluxo de caixa aí. O aporte do banco não pode pagar a tua conta do mês seguinte, porque senão você vai quebrar. Você tem que ter um fluxo de caixa, você tem que ter 3 a 6 meses desvinculado dos aportes do banco, porque banco atrasa. Banco tem uma medição diferente da nossa velocidade de obras. Já vi muita obra ficar parada. Mobilizar e desmobilizar canteiro, para quem trabalha com obra sabe que é caro. Então a gente não pode parar uma obra por falta de recurso, porque a Caixa ou o Banco do Brasil ou qualquer outro banco não pagou no prazo que eu queria. O erro é seu, incorporador, porque planejou errado, tá? Aceita que dói menos, porque é assim que funciona. Então, neste formato, a gente tem que pensar em investidores. A gente atrai investidores, a gente trabalha com fluxo de pagamentos e a gente trabalha com financiamento imobiliário. Cada tipo de produto a gente vai ter uma estratégia diferente. Se eu estou falando de um produto segunda moradia, MAP, esse produto vai ser pago às vezes em 3 vezes, esse produto vai ser pago em 5 vezes. Carol, você está falando que tem gente que vende um imóvel de 1,5 milhão em 3 vezes? É isso que eu estou falando. Produto de alto padrão, segunda moradia, é nesse nível. Você vende um imóvel de 1.600.000 em 3 parcelinhas. É uma tabela curta onde você não precisa trabalhar com financiamento bancário. Você trabalha simplesmente com fluxo de pagamentos. Óbvio que você só vai começar a sua obra quando você já tiver uma captação X. E aí é o planejamento que a gente faz também. Bom, seguindo aqui. Então, eu fiz o meu lançamento imobiliário.
A data do meu lançamento imobiliário, ela é definida a partir da minha velocidade de vendas do meu pré-lançamento. Isso tem que estar muito claro na cabeça. Eu não vou fazer o lançamento e começar a vender no dia 0. No dia que eu faço o lançamento, eu só vou tirar pedido. Eu já vendi antes. A estratégia para você fazer um lançamento bem sucedido é justamente trabalhar com represamento. Represamento é você fazer pré-venda, pré-lançamento. E só depois você coloca o lançamento e aí você zera seu estoque com os valores, com as margens e com todo o planejamento que você já tinha feito antes. Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? Depois que a gente fez o nosso lançamento imobiliário, com a análise de crédito, a gente vai fazer então projetos executivos e obra. E aí o que acontece? Esse tempo de lançamento é o tempo que a gente vai desenvolvendo os projetos. Desenvolver os projetos. Já vou contratar construtora? Não. Você vai fazer um orçamento executivo e outro estudo de viabilidade econômica. Para quê? Para ter certeza de que você não se apaixonou pelo seu produto e não pegou aquele porcelanato 40 por 40 e transformou ele num porcelanato de 80 por 80, achando que o almoço é grátis, que essa conta não vai fechar. E isso que acontece. Pegou aquela cerâmica e transformou por um porcelanato HD, retificado. Pegou aquele elevador, mais ou menos, botou uma moldura em granito. Pegou aquele jardinzinho que tinha 30 centímetros, fez um jardim de 1,5 m. Então, muitas vezes, a gente, quando está desenvolvendo o produto e a gente começa a vender, fica animado, tem gente que muda o produto no meio do caminho e faz o produto ficar mais caro. O que acontece com o seu lucro? Então, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade econômica com um orçamento executivo antes de contratar a construtora. O que eu oriento é o seguinte: o incorporador, quando vai contratar a construtora, ele não tem que pegar o orçamento que a construtora dá. Ele, incorporador, contrata um orçamentista. O orçamentista monta o orçamento, depois você tira os preços unitários e entrega aquele orçamento para as construtoras fazerem os seus orçamentos em cima do quantitativo da especificação que você já definiu, porque aí você vai comparar maçã com maçã. Se você deixar para cada um dos construtores que você está orçando a sua obra fazerem o orçamento, pode ter certeza que a variação vai ser muito grande, você não vai conseguir ter parâmetro, porque o levantamento não vai ser feito de quantitativos e até de detalhamento não vai ser feito de uma forma igual. Então, já fica a dica aqui, quando você for fazer orçamento para contratar a construtora, faça um orçamento, depois pegue aquele orçamento e entregue para as construtoras fazerem só o preço unitário. O quantitativo você já levantou. Então, faço projeto executivo, orçamento executivo de obra, aí eu vou fazer esse estudo de viabilidade econômica. Isso aqui para quê? Para garantir que os meus projetos estão entregando o resultado que eu pensei lá atrás quando eu fechei esse negócio. Depois disso, o que eu faço? Meu cronograma físico-financeiro de obra, porque aí eu tenho que ver como vai ser a situação de aportes ou do banco, ou dos investidores, ou dos clientes que estão comprando na tabela curta ou longa, para saber como é que vai ser o andamento da minha obra. Personalização, se tiver, manual do cliente do síndico. Última etapa, sem deixar o pós-obra para o final, última etapa, atendimento ao cliente e entrega da obra. Habite-se, então a gente tem que se planejar, porque não adianta nada. A gente faz a obra linda, maravilhosa, não se dá o trabalho de ir na prefeitura, pegar o checklist de aprovação para saber o que tem que fazer ali. Aí no dia, o bonito do engenheiro, da engenheira, vira pro fiscal e fala: não sabia que precisava dessa sinalização podotátil aqui nessa calçada. Aí ele não entrega a obra, ele não recebe o habite por bobagem. Então, antes da gente tirar o habite, 3 meses antes, 6 meses antes, dependendo do tamanho da tua obra, você já vai na prefeitura pegar o checklist de aprovação de habites, inclusive se você conseguir pedir uma pré-vistoria. Porque se a tua obra já está num nível que dá para dar uma olhada, você antecipa problemas. É inteligente antecipar problemas, tá? Então aí você vai correr atrás do seu habite, aí vai fazer vistoria de entrega das chaves, assembleia de constituição de condomínio, evento de entrega, quitação ou repasse, que é a entrega das chaves. O que é quitação ou repasse? Ou o cliente vai quitar 100% do imóvel, né? Na hora que você for entregar as chaves, ou você vai repassar esse cliente para o banco. E aí vem uma coisa importante que eu não comentei antes, porque eu gosto de comentar depois que eu falo sobre isso. Análise de crédito, negociação e venda. É muito importante que você já faça uma pré-análise. Quando você vai vender o seu imóvel, é importante que você entenda que essa pessoa,
sei lá, 50% dos meus clientes vão fazer financiamento bancário. Então, quando você vai fazer a venda do teu imóvel, você já tem que fazer uma pré-análise para saber se esse cliente vai conseguir financiar o empreendimento, a dívida com o banco e já entregar uma solução para esse cliente. Então, é muito inteligente que, se você vai fazer financiamento da produção, faça financiamento da produção atrelado a um produto de financiamento bancário para o teu cliente final e já amarre isso, tenha correspondente bancário, facilite a vida do cliente. Por quê? Porque se o cliente não conseguir pagar a conta, quem vai ficar com o imóvel, a criança de volta é você, vai ter um distrato e a gente não quer que isso aconteça. É óbvio que existe hoje até muito incorporador ganhando dinheiro fazendo distrato, porque quando você tem a lei do distrato e você tem patrimônio de afetação, não vou entrar muito no detalhe porque é muita coisa, mas quando você faz patrimônio de afetação e você tem o distrato, você não tem que pagar praticamente nada para o cliente, né? O cliente não fica com a maior parte do valor pago, essa é a verdade. O incorporador ele consegue reter 50% do valor pago. Então isso é muito bom, porque a gente gera uma despesa com a venda. E aí se tem um distrato, você minimiza muito esse prejuízo por esse distrato. Finalizando aqui então o nosso fluxo da incorporação, na etapa de entrega da obra, a gente então se planejou para fazer o habite, aí vem vistoria, assembleia de constituição de condomínio, evento de entrega, quitação ou repasse, e aí vem uma etapa muito importante. Eu carinhosamente apelidei de orçamento consolidado para efeitos didáticos. Então é orçamento consolidado mais viabilidade. A gente sabe que não existe orçamento consolidado de obra pronta, né? O nome disso é consolidar o caixa de um CNPJ. Mas para efeito didático, eu criei essa terminologia, porque vocês têm que entender o seguinte: dentro do fluxo da incorporação, você precisa fazer 4 estudos de viabilidade econômica e 4 orçamentos para você garantir que o teu negócio está redondo, que o teu negócio está fazendo sentido e que você está entregando o que você planejou lá atrás, quando você comprou o terreno, quando você negociou o terreno, é o resultado que você está entregando hoje. E aí, obviamente, esse orçamento vai gerar um custo de obra que vai te ajudar a fazer o orçamento parametrizado do seu próximo negócio. Então, você começa a criar os seus próximos indicadores. E, obviamente, aqui no final, a gente tem que ter aquele dinheirinho debaixo do colchão, que é aquele dinheirinho para a gente fazer o pós-obra. A gente sabe que obra sempre dá aquele probleminha, aquele vaso, aquele rejunte, aquele vidro trincado. Então, a gente precisa ter o valor 1%, tem gente que coloca 2%, tem gente que coloca 0,5%. Então, é aquele valor guardado para o pós-obra, para aquela manutenção depois que a gente já entregou o empreendimento. Bom, este é o fluxo da incorporação. Estas são as etapas necessárias para se desenvolver um produto imobiliário viável, ou seja, um produto que não saiu das vozes da sua cabeça, mas sim de uma leitura estratégica do mercado, um produto que faz sentido, que entrega resultado, que entrega liquidez, que entrega rentabilidade. É assim que a gente trabalha o mercado imobiliário de forma profissional. Tudo que você fizer que não esteja seguindo essa forma de trabalhar, vai por mim, tá sendo amadora, você tá deixando dinheiro na mesa de alguma forma. Então, fica aqui meu presente para 2023 para vocês. Essa live vai ficar gravada. Então, para quem ainda não pegou o fluxo da incorporação, eu deixei esse fluxo nos meus stories. Eu vou colocar ele nos highlights, né, nos destaques, que aí você pode tirar um print do fluxo da incorporação e acompanhar a live de hoje junto com o fluxo que vai estar salvo lá nos meus stories, tá bom, gente? Obrigada pela participação de vocês. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 da noite, a gente tem encontro marcado aqui no Instagram, lives onde eu vou falar exatamente sobre esse tipo de conteúdo. Algumas lives com convidados, mas a maioria das lives são lives mais técnicas e são lives feitas por mim mesmo. Para semana que vem, deixa eu ver aqui qual que é a data, deixa eu dar o spoiler aqui para vocês. A gente tem uma agenda de lives para acontecer. A gente tem live na segunda que vem, depois a gente tem live aqui, ó. A gente tem live dia 23, meio-dia, dia 25, meio-dia, dia 27, meio-dia, e a gente também tem live dia 23 às 7 da noite, tá? Então a gente vai ter 4 lives na próxima semana.
Quais são os formatos dessas lives? Na live do dia 23 eu vou falar sobre as 5 habilidades de um incorporador profissional. Na live do dia 25 eu vou falar o que você precisa para desenvolver a sua primeira incorporação. E na live do dia 27 eu vou falar sobre não tenho dinheiro, como desenvolver a sua primeira incorporação. Então esses são os temas das próximas lives, tá bom, gente? Então, obrigada pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô vendo que tem um pessoal mandando dúvida aqui. Pedro, não sei qual que é a tua pergunta, não. Escreve aí de novo, por favor. Qual que é a tua dúvida? Então, quem tiver dúvidas sobre o conteúdo da live de hoje, escreve dentro da live, ela vai ficar salva aqui no feed. Manda as perguntas lá que eu respondo. Preferencialmente, coloquem a live dentro no comentário, coloquem as perguntas dentro do comentário da live, porque facilita a minha vida. Muita gente manda pergunta solta no direct, quer que a titia aqui consiga lembrar de onde vocês estão. Ah, Carol, você falou não sei o que, me mandou uma dúvida solta e eu fico perdida, não sei o que vocês querem saber. Então, manda pergunta pra mim dentro da live que vai ficar gravada, tá bom? Gente, obrigada pela participação de vocês. Essa foi a nossa primeira live do ano, primeira live de 2023. A gente vai ter muito conteúdo a partir da semana que vem. Um beijo, vejo vocês na próxima live. Tchau!